já vem me preparando para ser padre. Há 3 anos atrás, eu ouvi de Jesus, quando entreguei toda a minha vida, ele disse assim: levanta-te e serás sacerdote para a minha igreja. Há 3 anos atrás, eu estava prostrado ali diante do Santíssimo, adorando a Deus e dizendo: Senhor, toma a minha vida. Veja que eu já era formado médico. Jesus pediu: jovem, Guido, me dá tudo, porque eu serei de agora em diante o seu tudo. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar de Deus como o Guido falava. Como o Dr. Guido, o pai dele, né, já falecido, falou uma vez, era como se fosse uma sinfonia de Beethoven. Nenhuma nota estava fora do lugar. Nós tínhamos o costume de surfar durante o final de semana. Nesse final de semana específico, eu fui surfar com o Maurício e o irmão dele estava junto. Não conhecia o Guido até então. É muito comum os surfistas ali no outside batendo em papo, né? E aí, usando o termo do dia a dia, tínhamos a nossa resenha. E eu fiquei muito impressionado com o Guido, porque ele falava das coisas de Deus com uma propriedade, com um conhecimento. E aquilo me impressionou. Como é que um surfista podia saber tanto das coisas de Deus? Eu me chamo Ângela Sheffield Nardo, sou irmã do Guido, sou a irmã mais velha do Guido. E a minha convivência com o Guido sempre foi muito boa, né? Nós éramos 3 irmãos, eu, Guido e Maurício. E a gente sempre teve uma boa convivência, assim. Como eu era menina e mais velha, né, 4 anos mais velha que o Guido, e os dois tinham só 2 anos de diferença, então eles brincavam mais entre eles, mas eu também brincava bastante com eles, né? A gente brincava muito assim, quando ia à praia, eram as coisas do mar, né? Ou brincava ao ar livre, quando a gente estava na casa da nossa avó em Volta Redonda, a gente jogava bola, né? A gente gostava de brincar de queimado, de futebol, de pique, a gente brincava muito de pique, tudo tinha que ser alguma coisa de correr. Então assim, a gente tinha essa relação boa, graças a Deus, não tinha briga, sabe? Às vezes a primeira vez que eu dei esse depoimento, falei assim, a gente não brigava. Depois me deram um retorno, jovens, assim, ficaram impressionados. Não, vocês não brigavam? A gente brigava um pouco, né? Aquela briga de irmãos, às vezes um queria ver o canal da televisão, o outro queria ver o outro canal. Isso era uma coisa da nossa época, né? Da nossa infância e juventude, que a família tinha uma TV só. Hoje em dia ninguém nem mais assiste a televisão, tá todo mundo no celular. Né? Sou Eduardo Martins, sou engenheiro de produção, casado com a Cristiana, pai das 3 Marias. Maria Beatriz, Maria Gabriela, Maria Isabel. Sou membro da Associação Católica Cultural aqui do Schaffer e tive o privilégio de conviver com o venerável Guido Schaffer durante 11 anos. O Guido sempre foi um jovem muito carismático, que onde ele chegava ele conseguia chamar a atenção das pessoas. Sempre muito atencioso, de conversa fácil, e ele começou o grupo de oração Fogo do Espírito Santo, a convite do Padre Jorjão, e era um grupo que reunia jovens logo depois da missa, lá na Nossa Senhora da Paz. A missa dos jovens sempre foi no domingo às 7h30, então terminava ali por volta das 9 horas e íamos nos encontrar no grupo de oração Fogo do Espírito Santo. E o Guido, né, com o carisma dele, acabou reunindo muitos jovens rapidamente, porque ele tinha também o dom da pregação e essa facilidade de se conectar com as pessoas. Então os jovens se sentiam muito atraídos por ele.
eu sou a Aninha. Digo que depois de filha de Deus, de Nossa Senhora, eu tenho 2 títulos muito importantes, mãe do João e amiga do Guido. Eu conheci o Guido através da minha mãe, né? Eu costumo dizer o seguinte, se não fosse minha mãe eu não estaria aqui. A minha mãe tem uma marquinha bem charmosa nos joelhos, quem ajoelha e reza mesmo. Então a minha mãe um dia me chamou, falou, minha filha, eu tô indo num lugar ver um jovem falar. Era na verdade um galpão onde uma nova comunidade fazia um grupo de oração. E aí ela falou, minha filha, vamos comigo, porque tem um jovem que vai falar hoje. Ela falou, eu nunca ouvi ninguém falando que nem ele. Desde a primeira vez que eu ouvi ele falar, eu comecei a pensar assim, eu tenho que levar a Nana comigo, vou me chamar de Nana, né? Tem que levar a Nana. Eu olhei, era uma quarta-feira, eu lembro até hoje. E aí eu falei, quarta-feira, não tô fazendo nada, vou com a minha mãe. E aí chegando lá, logo depois, né, o evento começou a se ajeitar, o Guido chegou, aí a mãe falou, minha filha, esqueci de te falar uma coisa, ele é seminarista, ele vai ser padre. Aí eu lembro até hoje que eu dei uma olhadinha, o Guido já tinha entrado assim, né, eu olhei, ele era a cara dos meus irmãos. Tenho 2 irmãos, o Nando e o Cadu. Aí eu falei, vai ser padre, mãe? Aí ela falou, vai minha filha, vai ser padre. Fiquei meio desconfiada. E ele começou a falar. E aí, a primeira coisa que eu vi era que minha mãe tinha razão, porque ele falava de Deus como ninguém. Como o Dr. Guido, pai dele, disse, era como se fosse uma sinfonia de Beethoven. Ali na pregação dele não tinha uma nota fora do lugar. E eu lembro que me impressionou muito porque no meio da pregação ele falou assim, e eu, que sou médico, surfista e era noivo, eu terminei o meu noivado e entrei no seminário. Aí disse assim, eu atualmente estudo para ser padre, porque existem mulheres belas, existem mulheres belíssimas, mas só um é o todo belo, Jesus. Sim, eu conheci, ele foi interessante que dentro desse processo na busca do sacerdócio, quando ele entra com certa inquietação, ele passa um período na Canção Nova e Monsenhor Jonas ajuda a ele a fazer esse discernimento. Mas enquanto ele permanece ali na Canção Nova, ele não só trabalha no ambulatório Padre Pio, como também em outros ambulatórios da região, toda a região, ele tem a presença dele, né? E é até curioso porque quando a gente começou a coletar documentação, muitas vieram dessa região, mas aqui também do Rio de Janeiro, e você via que realmente ele tinha um diferencial no seu atendimento como médico, né? Era daquele de olhar realmente no fundo do olho, né? Não era só oftalmologista, né? Mas ele sabia fazer essa leitura, porque como ele queria e tinha o desejo da santidade, o olhar dele para cada paciente era de compaixão e misericórdia, esse olhar do Cristo, né? E as suas receitas, todas elas, eram receitas como todos nós quando vamos ao médico ali, receitas onde você tem o tipo de indicação ou petição de algum exame, né? Mas atrás da receita sempre tinha uma receita espiritual, né? E nunca deixava passar. Até um tempo atrás eu atendi um padre aqui do Rio de Janeiro, foi paciente dele, né? E ele conversando, ele viu uma entrevista, ele falou assim, não, eu vim aqui só para dizer assim, que realmente eu tenho a minha receita, mas eu não queria dar mais uma foto, queria guardar como uma relíquia, né? Porque realmente era assim como ele fazia. Quando o Guido morreu, né, e que eu fui perguntar para os amigos dele, né, porque uma coisa que eu notei e achei interessante, quando a minha mãe começou a fazer um terço em casa, né, e a gente convidou nossos amigos, eu convidei minhas amigas e o Guido convidou os amigos dele. E eu achei que os amigos de Guido, eles responderam muito mais a esse convite do que as minhas amigas. Então eu perguntei, né, isso já depois de Guido ter morrido, eu fui perguntar para os meninos, o que Guido falava, que convenceu vocês a ir para o terço?
E aí eles disseram que o Guido tinha muita autoridade quando ele falava de religião e das coisas de Deus. E eu perguntei, mas conta aí um exemplo, né? Uma coisa que ele falou que comoveu vocês, assim. E aí tem uma história que eu gosto muito, que foi o Cambeto, que é um amigo dele, né? Cambeto é apelido, o nome dele é Carlos Alberto. Cambeto disse que uma vez eles estavam jogando futebol na praia e Guido costumava sair cedo no domingo do futebol. E ele perguntou, mas por que você e o Maurício vão cedo? Fica mais aí. E aí o Guido respondeu, não, a gente vai cedo porque a gente vai pra missa. Aí o Cambeto falou assim, mas pra que a missa, cara? Pô, vamos ficar aqui no futebol. Ele, não, eu vou à missa pra não ir pro inferno. Aí o Cambeto arregalou um olho assim, falou assim, como assim? Ele terceiro mandamento da lei de Deus, guardar os domingos e dias santos. Se você não cumpre os mandamentos da lei de Deus, você vai pro inferno. Aí o Cambeto disse que no domingo seguinte saiu cedo da praia também, entrou lá na igreja, ficou lá atrás, olhou pro crucifixo e falou, Jesus, olha, eu tô aqui, pro inferno eu não vou mais, tá? Mas a partir daí, né, desse primeiro susto, ele gostou da missa e passou a frequentar realmente, frequentou esses cenários que nós fazíamos em casa. Depois o Guido chamou os meninos também para fazerem o curso do Crisma, né, esse crismário com ele, vários foram. E assim foi indo, né, depois pro grupo de oração, e nós, graças a Deus, perseveramos. Eu não vou dizer que o início foi fácil, porque vocês imaginam, né? Eu conhecia, e eu posso usar essa metáfora para vocês, um maratonista quando eu era um sedentário. Imagina você começar a treinar com maratonista, você sendo sedentário, né? Porque o Guido tinha o hábito de rezar o terço todos os dias, né? De muitas vezes frequentar a missa diária, né? A confissão, a leitura da palavra. Eu era aquele católico de ir à missa fim de semana sim, fim de semana não, né? Apesar de ter estudado em colégio católico. Mas fui convidado por ele para participar do Fogo do Espírito Santo e já fazer parte do núcleo do grupo, né? Então foi assim, uma aceleração muito forte para mim. Chegou um momento que eu aceitei assim que ele estava num ritmo em outro, mas que eu tinha muito a aprender pelo exemplo dele. Então foi um grande privilégio conviver com o Guido ali no início dos anos 2000. Tinha uma coisa muito interessante com o Guido, que era o seguinte, qualquer assunto que normalmente os jovens que não têm muita formação têm repulsa dentro da fé, o Guido explicava com tamanha clareza, com tamanho amor, que a pessoa entrava odiando o assunto e saía amando e pedindo a Deus ajuda para viver aquilo. Então isso era muito interessante. Ele era tipo esse tradutor, né, para uma linguagem jovem e para a linguagem da beleza. Então o jovem ele chegava meio fechado com um assunto, por exemplo, a castidade. E aí o Guido começava a explicar aquilo. Eu lembro do olhinho brilhante dele assim explicando. E aí ele explicava, beleza. Ele não falava assim, tem que ser isso, porque tem que ser não. Ele dizia por quê. E por que aquilo era tão lindo. E por que Deus então propõe aquilo. Aí de repente a gente via a pessoa assim, daqui a pouco ela tava assim, daqui a pouco ela tava. E ele encantando as pessoas com esses assuntos de fé, né? Que ele não tirava uma vírgula, mas ele traduzia, ele explicava a beleza daquilo, e a partir daí os jovens começavam a querer viver aquilo também. Ele tinha, além desse ponto, né, de conseguir fazer os jovens se apaixonarem pela fé, ele tinha também um ponto muito interessante, que era a capacidade da pessoa conhecer o Guido e se converter rapidamente. Eu brinco que assim, às vezes a gente passa anos com um amigo e aí naquele trabalho de formiguinha, né, tentando levar a pessoa para Deus. Quando a gente convivia com o Guido, a gente só tinha uma preocupação. A gente queria pegar o nosso amigo, jogar na frente do Guido e sair correndo. Que a gente sabia que ali alguma coisa, né, ia acontecer. Então, eu já tive, por exemplo, a experiência de uma amiga que se dizia ateia ir pra gente, e com a gente para um evento onde estaria o Guido, que o Guido falava, olha, marca uma pizza, marca uma praia, marca um churrasco. E nesses lugares que ele marcava, ali era só Deus. Era impressionante e não era chato. Então esse evento especificamente era um churrasco. E aí essa menina chegou
participou ali com a gente, estava a minha família, o meu cachorro, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo, o Guido, os convidados, e essa menina especialmente chegou, participou ali com a gente dessa parte de churrasco, piscina, mas quando a gente foi fazer a oração para agradecer a Deus por aquele momento, ela falou, tô fora. E o Guido falou, tudo bem, deixa ela. Então, a gente ali, né, agradeceu todo mundo junto a Deus e tal, saiu para pegar a sobremesa e enquanto isso ele foi para perto dela. E essa história teve um desfecho muito interessante, porque ele começou a conversar, ela com aquela postura assim, de rejeição. Depois a gente já viu que ela estava, né, com uma linguagem corporal mais tranquila. Depois a gente viu que o Guido colocou a mão aqui no ombro, fechou os olhos e começou a rezar por ela. E quando acabou, né, ela veio falar com a gente, olhou pra gente e disse assim, olha, a coisa mais ridícula que eu já ouvi na vida é encontrei Jesus, mas só tem uma coisa pra dizer, encontrei Jesus. Aí chorou, a gente chorou também. E então era assim, era muito rápido, era assim, de um ateu falar, encontrei Jesus, depois de conversar com ele. Nesse dia especialmente eu lembro que ele me falou assim, Aninha, Jesus tem pressa. Porque ele viu como é que ela entrou com raiva e se dizendo ateia e de repente ela fala, né, encontrei Jesus. Ele sabia que não era ele, né, que tinha sido ali através dele. Ele não sabia que ele ia morrer em breve, né? Mas realmente a gente via essa característica, era tudo muito rápido perto dele. Eu conheci, mas como ele era um rapaz também muito tímido, apesar de muito comunicativo, mas ele, com as coisas pessoais, ele era muito tímido. Ele olhava para a figura do Abade quase com muito temor, muito respeito. Então dificilmente ele vinha conversar comigo, por poucas as vezes. Na realidade eu ouvia, cumprimentava, bom dia, boa tarde, alguma coisa assim, mas o único dia que eu realmente conversei com ele foi na véspera da sua Páscoa definitiva. E nós tínhamos um simpósio no Mosteiro de Teologia e ele foi participar. Naquele dia ele foi chamado pela reitoria do Seminário São José, onde todos aqueles que estavam já terminando teologia, que era o caso dele, poderiam estar sendo ordenados. Mas como ele não fez o tempo ordinário de todo seminarista, né, ele precisaria ficar mais 2 anos, então não poderia ser ordenado com seus colegas. Ele estava muito triste, né? E a palavra dele dizia, eu tenho urgência de ser padre, eu preciso ser padre, eu quero ser padre. E naquele dia ele não conversou só comigo, como também pedi a intercessão de Dom Antônio Augusto, também estava lá participando, e a gente conversasse com Dom Orani não o conhecia, né? E ele queria uma mediação, a necessidade, e no dia seguinte, é evidente, estando no Mosteiro São Bento, nós terminamos a nossa oração ali de laudes, depois a missa conventual, e logo, quando a gente sai da igreja, da sacristia, um quadro comunitário e estava um baita de um aviso, né? Dr. Guido morreu, né? Mas como a gente tinha um médico urologista que atendia os monges, eu achei que ele já com quase 80 anos, falei, bom, tá bom. Então eu fiquei quieto ali tudo, mas eu vi que os jovens estavam muito, os que estudavam na faculdade estavam muito agitados. Eu falei, não, acho que está acontecendo alguma coisa, vamos ver assim. Mas o que aconteceu? Eu falei, não, o doutor Guido morreu. Eu falei, não, assim, eu já vi. Não, mas não é esse doutor Guido. É o que estudava conosco, né? Aí a gente, eu vi os monges muito tristes, eu falei, não, então vamos lá para a igreja, né? E nós fomos. E daí realmente a gente viu aquilo, então deu para testemunhar de ver que era algo extraordinário, não era normal, né? A gente está acostumado aí a muitos enterros, exéquias, né? Mesmo de padres religiosas, mas o volume de pessoas que estavam ali e também a nível de comoção era muito grande, né? Então você não tinha nem palavras sobre isso, né? E para nós foi uma grande surpresa, né? Para todos, né? E vendo que isso aconteceu e pronto, aí é essa figura. Então é um grande mistério para nós, né? O que é a santidade, né? Como conquistar a santidade, né?
Ele foi um jovem que não fez nada fora do eixo, né? Mas ele construiu a sua história no ordinário de forma extraordinária, né? O exercício da medicina, da caridade e do amor, da compaixão, né? Aí estava o seu diferencial. E o amor que ele tinha era muito bonito, né? Era um grande pregador, né? Ele pregava muito, ele realmente era ungido, né? E é até curioso porque muitas pessoas assim da igreja, quando a gente fez a abertura, falaram, imagina, eu nem vou lá, porque imagina. O que ele tinha de especial, né? Depois de alguns anos no encerramento, né? Já em 2015, esse mesmo público, parece até a história do Domingo de Ramos, né? As pessoas estão lá, Hosana, e depois crucificam. Ali foi um pouco o contrário, né? Mas a beleza da gente ver que é alguém que realmente deixou a sua marca. Guido tinha um grande amor por Jesus, né? E aí o Padre Javier, que formou o Guido nos exercícios espirituais de Santo Inácio, ele sempre fala assim, que a nossa religião ela não é uma teoria. A religião católica não é uma teoria, ela é uma pessoa, que é Jesus. Então, assim como o Guido, busquem conhecer Jesus, amar Jesus, né? E como que a gente pode conhecer Jesus? A melhor forma é através da palavra dele, né, da leitura cotidiana da palavra. O Guido insistia muito nisso, né? A gente precisa ler a palavra diariamente. Ele falava para mim, né, que a palavra é o alimento da nossa alma. Então, a gente deve alimentar a nossa alma como a gente faz com o nosso corpo, todos os dias. Ter aquele seu momento de oração pessoal e levar isso muito a sério, né? Naquele momento, realmente se recolher, né? Silenciar o coração, silenciar os barulhos da alma, procurar ler a palavra e tirar dali um versículo para ir para o seu dia, né? Que essa leitura da palavra também não seja somente assim, aquele momento de encontro com Cristo e saiu dali, esqueceu, né? Mas que ela possa ser vivida ao longo do dia. E assim Deus vai transformando a sua vida. Porque já faz 17 anos, né, da Páscoa definitiva, quase 17 anos da Páscoa definitiva do Chafe, mas ele continua sendo um grande exemplo para os jovens, porque ele partiu para a casa do pai muito jovem, com 34 anos de idade, e ele é um exemplo para os profissionais, porque médico era alguém muito dedicado à profissão dele, para os jovens, porque era um apaixonado pelo surf, e no surf ele encontrava a Deus. Ele tinha uma experiência de fato assim, com a natureza, e a natureza sendo uma criação de Deus, e ele tendo discernido a vocação para o sacerdócio, é uma inspiração para os seminaristas também, né? Porque eu escutava que no seminário ele era o primeiro a entrar na igreja para rezar e o último a sair. Se nós olharmos assim todo o itinerário da vida do Guido, ele tem algo a nos mostrar que é possível, né? E por isso tantas culturas, de formas, maneiras, conseguem entrar dentro da figura, da maneira como ele viveu e deixou esse legado, né? Ele deixou um grande legado, ele deixou um desejo da santidade, né? E é isso que o tempo todo a gente recebe correspondência pedindo material, pedindo relíquias, numa boa parte do mundo isso é muito, muito comum, né? Então é importante também que a nossa juventude em Kadosh, né, que é uma comunidade tão jovem, né, mas realiza também uma belíssima evangelização, aquilo que o Guido também foi e que eu vejo muito forte também na Kadosh, né? Ousadia e criatividade, né? Com ousadia e criatividade você consegue levar o Evangelho de uma forma muito leve, serena, mas ao mesmo tempo com grande compromisso, né? E sempre com uma proposta, né, o jovem saber permanecer na vinha do Senhor e a confiança também no Senhor.
eu nessa convivência com ele, eu tive assim uma percepção depois assim muito interessante, que foi o seguinte: tudo aquilo que a minha mãe, como eu falei para vocês, né, graças a ela eu tô aqui, tudo que a mãe me falava sobre os santos, sobre a fé, sobre as coisas que aconteciam, eu comecei a ver essas coisas acontecendo. Então eu falo assim, gente, não é que isso acontece mesmo? Não é que isso é real? Isso não ficou lá para trás, isso não é lá, sei lá em qual século, com pessoas de roupas diferentes por serem antigas, isso é para hoje. Então, às vezes quando me perguntam assim, como foi? Como foi conviver? Eu conto um pouquinho, mas quando me perguntam qual foi a principal lição que essa convivência trouxe para você, elas são inúmeras, mas a principal lição que a convivência com o Guido trouxe para mim é que a santidade é possível, e ela é possível hoje, né? E é possível a gente no nosso tempo ser santo, buscar essa santidade. Eu vi do meu lado uma pessoa que assim não nasceu pronta, né? Eu vi que o Guido, ele correspondeu com muita generosidade. Então às vezes a pessoa fala assim, é santo porque meio que veio, voltou. Não! Esse chamado é para todos nós, e conviver com o Guido me mostrou isso, que a santidade é possível, ela é possível hoje, e que com a graça de Deus que está aí para todos nós, e a nossa pequenininha parte, a gente também consegue chegar lá, com a ajuda de Deus, claro, e também com a intercessão desses que já chegaram. E podem pedir graças para ele, porque ele é rápido e gosta de trabalhar.